Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, nesta entidade centenária que é a Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio, a FAC, cujo foco é justamente a qualificação do comércio varejista e do empreendedorismo como um todo. A nossa convidada de hoje, Alessandra Andrade, além de uma queridíssima amiga, e vou te chamar de Ale daqui para frente. Por favor. É uma pessoa extremamente qualificada para tratar de empreendedorismo, que é o nosso tema desse nosso programa e também do canal Empreender, não é? E ela vem desenvolvendo projetos em prol do empreendedorismo e lidando com jovens empreendedores, né? E Ale, nessa nossa entrevista, que eu costumo dizer, não é entrevista, é um bate-papo muito informal, né? Eu gostaria de saber justamente sobre, antes de mais nada, como é que é a sua carreira, como é que você chegou, né, a esse nível de explorar tanto o empreendedorismo enquanto professora, né, com seus projetos. Como é que foi até aqui a sua trajetória? Bom, Wilson, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por poder dividir um pouco essa história e principalmente por ser nesse palco aqui da Associação Comercial, 128 anos de história, dos quais muito da minha história foi aqui também. Eu tive a oportunidade, assim como você, de fazer parte de uma escola de civismo chamado Fórum dos Jovens, agora empreendedores, na minha época empresários, Fórum dos Jovens Empresários da Associação Comercial de São Paulo. Eu comecei a participar muito jovem, com 20 anos, com zero de experiência. Tudo que acontecia aqui fazia os meus olhos brilhar, mas sempre carismática. Mas ao mesmo tempo, Wilson, me mostrou que existia um mundo de acessibilidade, um mundo de networking. E hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que não dá para dissociar isso do relacionamento. Eu acho que a base do empreendedorismo é o relacionamento, é você construir, né, uma rede que vá te abrir portas, te suportar, te trazer conexões que vão ser fundamentais para o seu sucesso. Claro. E a associação comercial fez isso muito cedo na minha vida. As pessoas falam assim, Alessandra, me dá uma dica para fazer networking. Eu falo, participa há mais de 20 anos da associação comercial que você vai ter um networking excelente. Né? A gente hoje confunde networking com seguidor no Instagram, com contatos no LinkedIn. E é muito difícil, né, você fazer essa relação quando a gente está falando de relacionamentos de verdade. E a associação comercial me abriu essas portas muito cedo, além de ter a oportunidade de conhecer grandes pessoas, grandes empresários que estavam sempre muito dispostos a dividir, a ensinar. Hoje a gente fala muito de mentoria, né? Não existia esse papel do mentor, mas as pessoas já faziam isso. Sim. Elas te direcionavam. Eu tive uma pessoa que foi muito importante, que foi coordenador do FJE, que foi o Raimundo Maliano Filho. E eu lembro que teve uma passagem, estava tendo a mudança para o novo mercado da Bolsa, então as pessoas não sabiam e de repente meus amigos de faculdade ali, trabalhando num escritório super famoso, vou até citar o nome, porque isso não vai denegrir em nada, que foi o Pinheiro Neto, e o sócio do escritório com dificuldade, eu falei, não, peraí que eu vou ligar para o presidente da Bolsa, né? Então eu era uma menina já com conexões diretas fortíssimas e com relações verdadeiras. Eu acho que a associação comercial, antes de tudo, ela me ensinou que primeiro a gente serve, para depois sermos servidos. Isso. Então, esse civismo, essa questão de participação na sociedade, da gente contribuir, isso retorna para a gente, Wilson, de uma forma grandiosa. Eu concordo. E, então, como é que eu cheguei nisso? A resposta é, eu tive um pai, tenho um pai, tá vivo, lúcido, bem, graças a Deus, que me disse o seguinte, filha, a única herança que eu quero deixar para você são os meus relacionamentos. E me trouxe a participar da associação, me levou
conhecer os amigos dele do Rotary. Através do Rotary também eu fui presidente do Rotaract, então eu tive a oportunidade de muito jovem exercer cargos de liderança que me ensinaram muito. Sim. Tanto dos líderes que eu tinha acima de mim, que me instruíram, como de conseguir, eu vou usar o termo vender, mas no sentido de vender ideias, né? De colocar como eram importantes, como a comunicação para engajar, né, voluntários é extremamente importante no seu desenvolvimento empreendedor, no desenvolvimento da liderança. Acho que é isso. Claro. Nossa, eu falei demais, né? Não, mas é importante. Ale, é muito importante isso que você está dizendo, porque veja só, eu insisto, justamente com esses jovens que estão empreendendo, é o nosso público, né? De que essa rede de relacionamentos é uma coisa, é um ativo que você tem na vida, que ele é extraordinário, né? Porque de repente você cria o seu empreendimento, né? Você está vendendo o seu serviço, um produto, alguma coisa assim, e de repente você falha. Mas se você tiver um ativo na vida, que são os seus relacionamentos, para você dar a volta por cima, isso pode ser um facilitador, né? Então você tem de desenvolver esta cadeia de relacionamentos. E uma ferramenta que propulsiona isso são essas entidades. Né? Essas entidades, elas têm justamente essa função. Elas têm uma função institucional, política, evidentemente, mas tem essa função de permitir aos seus associados, ao seu quadro diretivo, aos seus conselheiros, deles se relacionarem num ambiente que é só construtivo, certo? Então, eu acho que o seu depoimento, ele é extremamente oportuno, tá? Bom, Ale, outra coisa importantíssima que eu gostaria de abordar com você. Aqui na nossa Associação Comercial de São Paulo, você foi a cabeça de um grande projeto de inovação da nossa entidade, né? Já que agora a Associação Comercial de São Paulo tem como as suas duas principais bandeiras a inovação e a educação, não é? E na área da inovação você foi, de fato, aqui uma liderança e formou o Pátio 76. Eu queria saber o que é isso, Ale. Conta para o nosso público. Sabe, isso é engraçado porque as pessoas falam assim, nossa, a associação comercial passou a inovar. E a associação comercial não passou a inovar. Uhum. A associação comercial sempre inovou. A gente agora, para o lançamento do ACBoost, eu já vou explicar o que é o ACBoost, a gente trouxe a figura do Antônio Proust Rodovalho, que é o fundador da associação comercial. E eu não sabia disso, mesmo participando aqui há anos, que um dos objetivos que ele tinha quando ele fundou a Associação Comercial de São Paulo era reorganizar a Bolsa de Valores de São Paulo. Olha só. Então, quando a gente fala hoje de startups, quando a gente está falando de investimentos, quando a gente está falando de investidor anjo, de trazer venture capitals, todos esses nomes bonitos, né, que tem hoje na inovação, nós construímos isso. Isso faz parte do DNA dessa entidade. Então, nós não passamos a inovar, a gente adotou um slogan no Conselho de Inovação, que é nós somos tradicionalmente inovadores. Sim, um bom slogan, porque é verdadeiro. É verdadeiro e não é um slogan marqueteiro. É só um sentimento de quem está há 20 anos, mais de 20 anos na instituição e viu todas essas inovações no seu tempo. Sim. Então, o que muda agora é que a gente está nos aproximando da tecnologia, a gente está cada vez mais próximo desse novo modelo de negócios, que é startups, sim, e criando formas, e estou muito feliz porque acho que aqui talvez seja o primeiro lugar que eu vá contar isso. Oba! Essa semana nós assinamos o primeiro contrato da Associação Comercial com uma startup. Então, assim, a gente começou a fechar um ciclo, né, que era aproximar essas startups, trazer para o nosso ecossistema, conseguir buscar novos negócios e ensinar essas startups uma visão empresarial. Porque tem uma coisa nesse mundo de startups, Wilson, que a gente pensa muito em quanto ela vale. E uma empresa, seja ela qual for, só vale quando alguém está disposto a pagar. Claro. Né? Então,
acaba se criando, vou dizer assim, uma bolha de isso vale, mas você não tem dinheiro no bolso. Exato. Empresa tem que ter capital de giro, empresa tem que ter operação lucrativa. Então a gente traz essa visão para as startups e mais, ajuda elas a transformar o produto em algo que possa ser consumido pelo pequeno empreendedor. Tem uma analogia que eu gosto bastante, assim, quando a gente vai para a China, não sei se você já foi à China, Ainda não. e a gente não fala chinês, quando vão traduzir, que o cara falou um tempão e te traduz em 2 palavras, você fala assim, estão me enganando, né? Você sempre fica com o pé atrás. Com startup é a mesma coisa, quando você não domina a tecnologia, o pequeno empreendedor, o empreendedor mais simples, ele olha aquilo e fala, isso é muito bom para ser verdade. Então, a gente criou um selo de inovação, né, da Associação Comercial, junto com o Pátio de 76, que é o nosso hub, para certificar startups, para o pequeno consumidor saber que aquela startup está pronta para ele, é séria e foi pensada de uma forma que seja simples de operar e que ele possa integrar isso no dia a dia dele. A tecnologia, ela serve para diminuir custos. É verdade. Isso é fundamental para o pequeno empreendedor. Não resta dúvida. Nós, como associação comercial, a gente tem um viés, né, da Associação Comercial de São Paulo de ser muito orientada a negócios, né, de criar empresas. A gente já criou um unicórnio, né? Sim. Que é a Boa gente pode Vista. até falar, é a Boa Vista Serviços. Nós já Que é criamos. uma empresa de tecnologia, que É uma lida com Big Data, que é o maior ativo do mundo hoje, né, Ale? Então, assim, não é a Alessandra que está fazendo inovação. Sim. Eu só criei um processo para que essa inovação seja contínua e que possa render muitos unicórnios para a associação comercial, Não, muitos negócios. Isso é um ponto importante, Ale, que você está tocando. A gente tem que justamente tocar, quer dizer, reafirmar isso. A associação comercial, ela empreende. Ela não só é a casa do empreendedor, mas ela também empreende. A própria Boa Vista Serviços, que para o nosso público que não conhece, é essa empresa que operacionaliza o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, que, como a Alessandra nos disse, é de fato unicórnio, né? Porque foi aberto capital na Bolsa, arrecadou 4 bi, alguma coisa assim, e ela é considerada uma das empresas brasileiras mais ricas do ponto de vista de Big Data, que é informação dos maus pagadores, de score, de justamente dessas operações. De bons pagadores e também, de bons né? pagadores, não é? Com certeza. E empreendeu também criando o Pátio 76 e a Faculdade do Comércio. Eu acho que a associação comercial tem um ativo, que são as pessoas que contribuem com a associação comercial por muitos anos, que têm os seus negócios, que trazem essa visão empresarial e transformam uma entidade de representação também numa entidade empresarial que sente as dores do empresário. É isso mesmo, com certeza. Ale, a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai tratar de um assunto importantíssimo que eu sei que você domina muito bem, porque você está lidando com isso, porque afinal de contas, no Pátio 76 nós temos ali diversos empreendedores apresentando os seus cases, né, nessa busca de investimentos, que são as habilidades necessárias para esse empreendedor conseguir convencer alguém a investir nele. A gente volta já. Bom, estamos de volta aqui com o programa Educar para Empreender. Hoje entrevistando a Alessandra Andrade, minha querida Alê, que é uma grande amiga e que eu considero uma grande especialista em empreendedorismo, né? Porque vive na prática isso, né? Nos seus projetos. E o mais novo projeto que ela desenvolveu é o Pátio 76, né? Que é justamente esse hub, né? Esse território de inovação da Associação Comercial de São Paulo, cuja principal missão é justamente que os jovens apresentem, né? Os empreendedores apresentem os seus cases nessa busca por investimentos. E eu gostaria de entender, já nessa seara, Ale, na sua visão,
Quais são as habilidades que esse empreendedor tem de ter para convencer um investidor a colocar dinheiro nele? Eu acho que a primeira coisa, ele precisa acreditar no negócio dele. E não só acreditar no negócio como a possibilidade econômica, mas acreditar na sua competência em relação a isso. Muitos negócios iniciais não são investidos pela potência do negócio em si, mas pela potência do empreendedor, a capacidade que ele tem de fazer. Bom, você sabe que eu também estou na área educacional, que eu atendo muitos jovens, e quando eu comecei nesse mundo de startups, eu começava a fazer as primeiras mentorias com alunos, eles chegavam na minha sala e falavam assim: professora, tenho uma ideia para te contar, eu posso te contar? E eu tive que evangelizar muitos jovens para eles entenderem que ideia não vale dinheiro. O que vale dinheiro é a execução, capacidade de executar. Se alguém ouvir a sua ideia, for lá e fizer antes e melhor que você, agradeça, te poupou um tombo. Então, as pessoas guardam muito a ideia para si, essa ideia não evolui, ela não consegue organizar os recursos necessários e não executa. Então, primeiro é acreditar, depois é ter a capacidade de comunicação. Tem uma empresária já falecida que eu gosto muito, que é a Anitta Roddick, a fundadora da The Body Shop. Sim. E numa passagem dela no Brasil, eu tive a oportunidade de ouvi-la, e ela falou uma frase que me marcou, que a diferença entre os empreendedores e os loucos é que os empreendedores sabem comunicar com paixão a sua loucura. E eu trago muito essa questão da comunicação, da paixão para o empreendedor. Então, eu acho que isso que faz com que ele consiga motivar os colaboradores a seguirem para o mesmo caminho, que ele consiga juntar os recursos. Mas precisa de gestão. Não precisa ter uma noção de gestão, de entender investimentos, fluxo de caixa. Então, você tem as soft skills, né, que são comunicação, acreditar no sonho, conseguir trazer esses recursos, mas Passar você tem confiança, né? as hard skills que são necessárias também para empreender, que estão relacionadas à gestão e, eventualmente, tecnologia. Então, o empreendedor, ele precisa estar sempre aprendendo, senão ele fica para trás. Sim. A gente vive hoje na era do lifelong learning, né, que é aprender a vida inteira. Isso. Eu, quando era jovem, né, ontem, falava assim, eu vou me formar na faculdade, não vou estudar nunca mais. Não, jamais. Jamais. Se eu não fizer pelo menos uma especialização por ano, um curso, eu tô ficando para trás. E tem mais um ponto também, Ale. As pessoas, às vezes, elas acham que a educação é apenas a educação formal que se adquire numa sala de aula física ou virtual. Não. A gente está aprendendo o tempo todo. O Google é aprendizado, o Wikipedia é aprendizado, um bom filme no Netflix, no Amazon Prime, no HBO, isso tudo é aprendizado. E está disponível. Agora, você tem que saber, você tem que ter critério para selecionar aquilo que, de fato, é um bom conteúdo. Se você tiver esse critério, você vai, de fato, viver isso, que é o lifelong learning. Aprender a vida inteira. Isso está disponível. No passado, você tinha que comprar uma enciclopédia caríssima ou ir numa biblioteca. Gente, hoje está no seu celular. Basta você querer e ter critério. Mas muda hoje, porque hoje o desafio não está nas respostas. O desafio hoje está em saber fazer a pergunta. Exato. Esse é o desafio do professor, inclusive. Quando a gente fala assim, o chat GPT, tem tudo no chat GPT. Tem absolutamente tudo no chat GPT, desde que você saiba perguntar. Exato. Então, o desafio está hoje em você criar estruturas de pensamento críticas que te levem a fazer as perguntas certas para construir um entendimento. Sim. Ale, agora me diz uma coisa. Para quem está nos assistindo, ele está criando alguma coisa, já tem a sua startup, ou deseja iniciar a sua startup e que tem interesse nesse nosso espaço, né? Como é que ele pode fazer, Ale? Bom, primeiro se inscrever no AC Boost. O AC Boost é o nosso programa de impulsionamento.
A gente seleciona startups que estejam já em fase de mercado e em crescimento, para que a gente possa trazer essa visão empresarial. Mas dentro da nossa programação, a gente faz uma série de workshops, a gente faz eventos para criar relacionamento entre startups. Então sigam, por favor, o Instagram do Pátio76, onde a gente divulga tudo o que está acontecendo para que você possa, a qualquer tempo, ter informações. Nosso YouTube também é extremamente rico em conteúdos. Por quê? Porque quando a gente montou o Conselho de Inovação aqui na Associação Comercial, a gente fez questão de trazer para contribuir conosco as principais mentes ligadas a esse ecossistema. Certo. Então a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa. Entra lá, confere, não vou dar spoiler para fazer vocês entrarem e se relacionem com a gente. A gente está ativo o ano inteiro, traz conteúdos bons, traz relacionamento e a gente tem uma parceria também muito interessante com o Sebrae São Paulo. Sim. Porque muitas startups às vezes nos procuram e não está no momento dela participar do ACBoost. Tá. Mas a gente faz uma análise dessa startup e direciona ela para o programa certo que existe para o momento dela. Sim. Então a gente faz esse trabalho que a gente entende que como associação comercial, a gente não tem a responsabilidade só de ajudar a fazer o negócio. A gente tem uma responsabilidade em desenvolver o empreendedor. Isso que eu ia te perguntar agora. O ponto é o seguinte, Ale, você disse assim, que tem candidato que aparece, tá certo? Que nitidamente o seu case ainda não está no nível de maturação ideal, certo? Tá. Vocês dão a dica, vocês falam, olha, aqui tá falho, aqui falta mais estrada, aqui você precisa acertar melhor esse business plan. Vocês fazem esse trabalho, Ale? A gente faz isso e mais, a gente desenvolveu uma ferramenta para isso. Hoje a gente tem uma plataforma, a inscrição da ACBoost é uma inscrição extremamente longa, são 7 etapas, Tá. onde a gente brinca que não é uma due diligence, é uma baby diligence. A gente pergunta uma série de coisas que só criar esse raciocínio no empreendedor já é muito importante para ele saber o que ele precisa. Certo. Mas essa plataforma ela é todinha parametrizada, é uma construção nossa, onde no final, se ele não for selecionado, ele recebe um raio-x do negócio dele, de aonde estão os gargalos que a gente consegue detectar de desenvolvimento, aonde ela está acima do esperado, aonde ela está abaixo, e faz um match disso com todos os programas que estão no ar do Sebrae São Paulo. Certo. E direciona, não só falar, procura, não, a gente faz um evento, apresenta, a gente conecta com o programa certo. E isso, nós somos a única entidade, o único programa que faz isso, exatamente porque quando a gente foi para o mercado, eu falei assim, como associação comercial, nós não podemos deixar ninguém sem resposta. É isso, tem um caráter educativo também, Ale. Você não pode Sim. só, olha, esse seu case, nós não consideramos futuroso e tchau, tchau. Não é Nós assim? não podemos. Claro, Nós não somos um venture capital, sim. nós não somos nenhum fundo, nós não somos um banco, nós somos uma entidade de representação do empreendedor Exato. e a gente tem que pensar nele em primeiro lugar. Bom, Ale, desculpa, o assunto tá excepcional, mas o Falei tempo... pra você me falou, fala bastante, que tem 25 minutos. Eu falei, 25 minutos não vai dar pra nada. O tempo é nosso inimigo, infelizmente. Mas olha, Ale, eu quero te agradecer mesmo de coração. O que eu disse no preâmbulo desse programa, eu repito agora. Você é uma pessoa, além de ser super carismática, você passa o seu conhecimento de um jeito muito leve, muito tranquilo, né? Isso, de fato, para quem empreende, que é uma atividade complicada, tem as suas aflições, né, as suas frustrações, seus dramas, é bacana ouvir deste tipo de fonte de conhecimento, como eu disse, tranquilo, didático, é bacana essa interação. Então eu faço votos de que você venha mais vezes, porque de fato no canal Empreender a sua participação ela é muito importante. Muito obrigado pelo seu tempo e eu faço votos de fato que você volte mais vezes. Eu que agradeço, Wilson, uma honra estar aqui, tenho um carinho muito grande pela FAC, um carinho maior ainda pelo FJE e sempre que eu puder vou dividir minhas experiências, que é exatamente isso, não estou no livro, né? Foi chorando muito, foi aprendendo muito, mas com isso a gente tem a tranquilidade
de falar com o coração. Muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo programa Educar para Empreender.